O que é uma floresta e qual a sua importância? Uma floresta é qualquer grande área de terra coberta de árvores ou outra vegetação que produza madeira, onde as copas se tocam formando um teto verde. Muito importante para o equilíbrio ecológico e para a regulação do ambiente e do clima em relação à temperatura e umidade. Ela está ligada com os recursos que sustentam a vida do planeta Terra. Com a fotossíntese, as florestas armazenam grandes quantidades de carbono em seus órgãos vegetativos e no solo, purificando o ar das concentrações de dióxido de carbono e liberando o oxigênio. Possuem um papel fundamental no ciclo da água. Participam da estabilização de estrutura do terreno e da fertilidade do solo, possibilitando nichos ecológicos complexos e diversos, fornecendo abrigo e alimento para diversos animais e plantas. São uma base econômica e fonte de rendimento de muitas famílias. Têm influência na melhoria na qualidade de vida e o fornecimento de recursos naturais, tais como recursos madeireiros, plantas medicinais e produtos destinados à nossa alimentação. Isto é uma floresta. Biomas brasileiros. O que é bioma? As florestas brasileiras estão distribuídas em 5 biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. Cada um destes biomas possui características particulares nas suas florestas. A Mata Atlântica é uma floresta tropical que ocupa cerca de 14% do território nacional, presente em 17 estados da federação e é considerado um patrimônio da humanidade. A Amazônia é um dos biomas mais importantes do mundo e representa cerca de 30% das florestas tropicais do planeta e 40% do território nacional. Sua enorme extensão, 4,2 milhões de hectares, e sua biodiversidade lhe garantem tamanha importância. A floresta amazônica se caracteriza por possuir grandes árvores, com copas fechadas e folhas largas, o que impede a entrada de luz solar mata adentro. Seu clima tropical é marcado por temperaturas quentes e altas quantidades de chuva durante todo o ano. A Amazônia brasileira se estende pelos estados do Amazonas, do Pará, de Roraima, de Rondônia, do Acre, do Amapá, do Maranhão, do Tocantins e parte do Mato Grosso. A Caatinga ocupa 10% do território nacional e é o único bioma exclusivamente brasileiro. Sua vegetação se caracteriza pela presença de arbustos espinhosos e florestas sazonalmente secas, mas tem paisagem como muito verde no período das águas. Possui muitas belezas, uma vegetação sem paralelo no mundo e paisagem estonteante. A principal atração são as trilhas pela natureza ímpar, os parques nacionais, onde encontramos até pintura rupestres, as incríveis formações rochosas e a fauna particular da região. O Pantanal ocupa 1,8% do território brasileiro e se caracteriza por uma região de savana, estépica, alagada. Suas formações vegetais são bastante variadas e sua paisagem muito heterogênea, formando uma região de grande diversidade de fauna e flora. Muitos, inclusive, consideram a sua fauna a mais rica do planeta, composta de muitas espécies de peixe, mamífero, aves e répteis. A Unesco declarou o Pantanal do Mato Grosso como Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera. Com um clima predominantemente tropical continental, o Pantanal se caracteriza pelas altas temperaturas e grande índice pluviométrico no verão. No inverno, o clima é bem mais frio e seco. Os Pampas está restrito no estado do Rio Grande do Sul, onde ocupa uma área de 176 mil km². As paisagens naturais dos Pampas são variadas, possuindo serras a planícies, de morros rupestres a coxilhas. O bioma exige um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. As paisagens naturais do Pampa se caracterizam pelo predomínio dos campos nativos, mas também a presença de matas ciliares, matas de encosta, matas de pau-ferro, formações arbustivas, butizais, banhados e afloramentos rochosos.
O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ocupa cerca de 24% do território nacional. O Cerrado brasileiro é a savana mais rica do planeta, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas, segundo o Serviço Florestal Brasileiro. Muitas dessas espécies são importantes para o uso medicinal e na alimentação. Sua vegetação é adaptada ao clima muito seco e com presença de queimadas, por isso prevalecem herbáceas, arbustos e árvores com troncos espessos, com capacidade de armazenar grande quantidade de água. Desmatamento. As causas do desmatamento são diversas e, em sua maior parte, composta por atividades humanas que provocam ou intensificam a ocorrência desse problema, como expansão agropecuária, atividade mineradora, intensa e cada vez maior exploração dos recursos naturais devido à procura por matéria-prima, o crescente aumento da urbanização e aumento das queimadas acidentais ou intencionais. A escala de desmatamento aumentou bastante após o surgimento das sociedades industriais na Europa. Ainda no século XVIII, a expansão urbana industrial associada à utilização do carvão mineral foi considerada o maior responsável pela redução das florestas do continente. A poluição formada pelas chuvas ácidas e a necessidade de povoar áreas interioranas tornaram a Europa o continente que mais devastou suas florestas originais. Existem algumas áreas dispersas repletas de formações secundárias, isto é, tipo de vegetação que ocorrem em fases de regeneração de espécies vegetais. Consequências e impactos do desmatamento. As consequências e impactos gerados pelo desmatamento são devastadores, e a primeira afetada é a biodiversidade local, pois uma vez em que há destruição das florestas, perde-se o habitat natural de muitas espécies, contribuindo para a morte de muitos animais e até mesmo a extinção dos tipos endêmicos, trazendo problemas para a cadeia alimentar e para os ecossistemas locais. Essa perda pode impactar até nas atividades econômicas, como a caça e a pesca. O desmatamento gera consequências negativas também sobre a água e os solos. Como as florestas são responsáveis pela regulação de cerca de 57% das águas doces superficiais do mundo, elas contribuem fornecendo umidade para o ambiente. Ou seja, a retirada delas implica na alteração do equilíbrio climático de muitas regiões, isso sem falar na intensificação do efeito estufa. Além disso, elas melhoram a drenagem dos terrenos e a sua ausência intensifica os deslizamentos de terra em terrenos de forte inclinação, acentua as inundações, facilita a erosão do solo e a desertificação. Como consequência, a privação dos solos dos seus nutrientes, o que ocasiona o assoreamento dos rios e lagos pelo depósito da terra carregada nos seus leitos. O desmatamento é a principal causa da degradação dos solos. E se as florestas forem destruídas? A destruição das florestas acarreta em perda de biodiversidade e habitat de muitas espécies. No contexto das transformações climáticas globais, 20% das emissões antrópicas de CO2 são provocadas pelo desmatamento. Seus efeitos também determinam alterações no ciclo hidrológico, formação das chuvas e nas características de microclima. Sem as raízes para absorver as águas das chuvas, os solos desprotegidos ficam mais suscetíveis aos processos de erosão e uma escala ampliada pode chegar à desertificação. A água perde a sua capacidade de infiltração e deixa de abastecer os lençóis freáticos, aumentando a velocidade do escoamento superficial e podendo provocar assoreamento em rios e enchentes. Malefícios que as queimadas trazem para a nossa saúde. As queimadas são um grande problema ambiental e acarretam diversos prejuízos à saúde humana. Por conter vários elementos tóxicos ao organismo, a fumaça liberada durante as queimadas agravam algumas doenças respiratórias, como, por exemplo, a asma, bronquite, sinusite, rinite e doença pulmonar obstrutiva crônica. Além disso, crianças,
pessoas com doenças crônicas e idosos são os mais vulneráveis ao impacto da fumaça no organismo. O fogo às margens das rodovias também revela um perigo para a segurança de quem trafega por essas áreas, porque a visibilidade fica comprometida por conta da fumaça, aumentando o risco de acidentes. E também é muito comum ver animais mortos ao longo das estradas, porque elas são vítimas de atropelamento ao tentar fugir das chamas. Dentre os sintomas de doença, observa as infecções como conjuntivite, irritação dos olhos e garganta, tosse, falta de ar, nariz entupido, vermelhidão e alergia na pele e desordens cardiovasculares. Como preservar as florestas? Bom, inicialmente, é preciso não só penalizar quem queima, mas também incentivar para que essas práticas não sejam mais utilizadas. E depois, nós temos algumas ações que podem ser evitadas para poder preservar as florestas. São elas: não fumar em ambientes florestais, não soltar balões, não brincar com materiais que gerem fogo, não desmatar florestas e incentivar outras pessoas na preservação e conservação.